Professora, vai ter que remover algum... Aham. não. Ô, tia. Muito calor, né, gente? Aham. Oi. Agora esqueci o que eu ia falar. Professora, ontem mais 11 horas faltou Bom, luz então na vamos sua lá. casa? Não, ontem De não, noite. graças a Deus. De noite? Não? Na minha Na faltou. minha Na também. minha também. Faltou? Não. Faltou? Aqui não. Aham. Tava no mesmo partida. Bom, vamos lá então. Para quem está chegando agora, hoje nós vamos começar a usar o módulo 4. Ô, Tá? tia, foi na hora que eu tava O nosso quarto quebrando. bimestre começou ontem. Aham. Foi na hora que o Breno tava me mandando mensagem lá e eu tava na Nossa, partida. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 4. Nós vamos colocar na página 210. Tá? Procura aí. Essas informações que a gente vai aprender hoje, algumas coisas você já sabe, outras vão ser novas. E nós vamos guardar essas informações também para o ano que vem, porque nós vamos utilizar essa matéria também ano que vem. Porque nós vamos falar sobre os seres vivos. Então, esse capítulo ele fala sobre a coordenação do corpo humano e sobre a percepção no ambiente. Então, vai começar a falar sobre os sentidos, como que a gente faz para perceber as coisas no ambiente, tá? Então, ano que vem a gente vai trabalhar também com essa parte, porque os seres vivos, eles têm adaptações diferentes, né? Cada um reage de uma maneira no ambiente. Então, o que a gente for conversar hoje aqui, a gente vai também conversar ano que vem de novo, tá? Só que aí de uma outra forma, né? Mas a gente vai precisar dessas novidades de hoje. Lá na página 210, então, no módulo 4. Aí tem nessa página, tem tipo um jogo da memória, com algumas cartinhas aí, ó, relacionadas a alguma coisa que a gente já aprendeu, tá? E aí, ó, a gente tem a chará de Juliana aí, ó. Juliana e Otávio resolveram brincar de jogo da memória. Observe as cartinhas a seguir, né? Aí nós temos aí a cartinha com um olho, com um nariz, xadrez. com uma mão, com um sorvete, com um fone de ouvido, com um bichinho de pelúcia, com uma orelha, né? Temos algumas cartinhas aí que se combinam. E aí a gente tem o desenho e temos as cores, né? A gente pode associar pelo desenho ou pela cor. Ele está colorido aí também. A bordinha da cartinha é colorida. Aí ele vai e explica, ó. Para jogar, eles observaram por alguns segundos as cartas com as figuras voltadas para cima. Então, as cartinhas estavam todas assim em cima da mesa, viradas para cima, e eles observaram por alguns segundos essas cartinhas, a posição dessas cartinhas, tá? Em seguida, viraram as cartas, mantendo as figuras voltadas para a mesa. Então, eles desviraram, né? Botaram tudo de cabeça para baixo. Depois, cada um deles virava duas cartas por vez, tentando encontrar os pares, ou seja, as mesmas figuras. Quando um dos participantes não conseguia formar o par de cartas, ele passava a vez ao oponente, ao outro jogador, né? Mas se acertasse, continuava jogando. Então, vamos lá. Tem aí um jogo da memória do jeito que a gente brinca mesmo. Eu, pelo menos, eu brinco assim com a minha filha. Página 210, Paulo Vitor, não é 209, não, 210. Eu brinco assim com a minha filha. A gente desvira duas cartas
Se a gente formar o par, a gente tem o direito de ir jogando de novo. Se for acertando, vai jogando. Se errar o par, aí passa a vez para o outro. Eu também jogo assim. Com ela Quando eu também. jogava, eu Ô, também tia, jogava assim. mas eu não tava conseguindo porque minha folha ela tava muito junto, então ela não tava abrindo na hora que passava. Ah, entendi. Depois, se vocês quiserem, dá até para aproveitar esse joguinho aí, ó. A gente pode tirar uma xerox dessa página, né? Recortar e colocar num papelão, né? Para ficar mais durinho e fazer um joguinho da memória, né? Dá para a gente aproveitar depois, só que aí tem que tirar uma xerox dessa página. Depois, se vocês quiserem, pode até pintar também para ficar colorido, né? Xerox é preto e branco, a não ser que tire xerox colorida. E dá para aproveitar para a gente brincar em casa. Aí no número 1 ele fala assim, ó, que sistema do corpo humano está relacionado à memória? Cérebro. É o do Cérebro. Que tipo de... Isso, sistema do cérebro. Cerebral. Muito bem. O cérebro Eu acertei. tem uma parte dele, né? Tem uma parte dentro do nosso cérebro que é responsável justamente pela memória, tá? Por isso que, às vezes, quando algumas pessoas sofrem algum acidente, né? Um acidente de carro, alguma coisa assim parecida, que afeta uma parte do cérebro que é responsável pela memória, a pessoa, às vezes, não lembra mais das coisas, do que aconteceu antigamente, né, há anos atrás. Porque a parte que afetou do cérebro, né, no acidente, foi exatamente a parte da memória. O nosso cérebro é como se fosse um quebra-cabeça. Ele é dividido em várias partes. Oi, Paulo. Tem uma doença que faz esquecer, tipo assim, que é tipo um coágulo. Eu acho que entope umas vezes o cérebro. A pessoa esquece. Sim, também tem. Isso, também tem. O nosso cérebro ele é igual um quebra-cabeça. Qual é o nome? Ele tem várias partes. Cada parte é responsável por uma coisa. Então, uma parte do cérebro é responsável pela memória, uma parte do cérebro é responsável por movimentos, uma parte do cérebro é responsável pela fala, tá? Então, é como se fosse um quebra-cabeça todo dividido em partes e cada parte é responsável por uma coisa, tá? Bom, aí depois ele coloca outra pergunta, ó, para a gente pensar. Quais os principais sistemas do corpo humano envolvidos na ação de virar as cartas do jogo com as mãos? Tá. Quais são os sistemas? O tato, muito bem. O tato a gente usa para utilizar o tato, o sistema muscular. Tá? A gente precisa dos músculos para fazer a nossa mão, né, realizar um movimento. Então, é o sistema muscular. Na primeira pergunta da memória, que vocês falaram que é o cérebro, é o sistema, ele é chamado de sistema nervoso, tá? O sistema nervoso é o sistema que compõe o cérebro, tá? Qual mais, sem ser o tato? Paladar. Paladar. Não, olha só. Que faz a ação de virar a carta. Vocês disseram aí o tato. Aí eu falei para vocês que para executar o tato, né, para a gente pegar a cartinha, a gente precisa do músculo para poder fazer esse movimento aqui de virar a cartinha. Mas, sem ser o músculo, o que a gente tem na mão que a gente consegue fazer esse movimento de virar a cartinha? Tendões? Dedos? Cartilagem. Tendões. Ossos. Acertei. Os tendões estão no sistema muscular, tá? Tá junto com os músculos. Nós temos ossos. Alguém sabe me dizer
o nome do sistema que é composto dos ossos? Não, esqueci. Sistema ósseo? Sistema ósseo ou então sistema esquelético, tá? Esquelético. Vocês podem encontrar nesses dois nomes. Tem livros que chamam de sistema ósseo e tem livros Eu não que sei chamam o nome de dos sistema outros. esquelético. Os livros mais novos, eles costumam usar muito a palavra ósseo, sistema ósseo. Os livros que têm uma literatura, uma linguagem um pouco mais antiga, aí eles costumam usar o sistema esquelético, mas os dois estão certos, tá? Milena, a gente está na página 210 do módulo 4. Estamos começando o módulo 4 hoje. Estamos na primeira página do módulo 4, página 210. Então, ó, só no efeito da gente ter uma cartinha e virar essa cartinha, a gente tem que utilizar o sistema nervoso, porque o sistema nervoso é que comanda tudo, né? Então, essa informação, ela tem que ir para o nosso cérebro, o cérebro entender que a gente quer virar a cartinha. O sistema muscular, porque o músculo é que dá força à nossa mão para virar a cartinha, e o sistema ósseo, porque dentro do músculo, né, tem os nossos ossos também, no caso da mão, né, que a gente vai estar utilizando a mão para virar a cartinha. Então, ó, só para fazer um simples movimento de virar a cartinha, a gente usa 3 sistemas diferentes. Sistema ósseo, sistema nervoso e o sistema muscular. Certo? Certo. Bom, continuando então. Certo. Aí ele faz outra pergunta. Ao final do jogo, eles tentaram descobrir a relação entre as imagens. Em sua opinião, qual é a relação entre essas imagens aí? O que essas imagens têm a ver uma com a outra? Todas são sentidos? Muito bem. Esse jogo da memória é um jogo da memória dos sentidos. A gente tem aí, ó, o olfato, a visão, o tato, Então, né, o paladar, né? Então, todas essas cartinhas, audição, isso aí, que é o fone de ouvido e a orelhinha, né? Todas essas cartinhas têm a ver com os sentidos. Essa parte de sentidos vocês já estudaram, vocês já viram, se eu não me engano, desde o segundo ano, acho que desde o primeiro ano. No primeiro ano, acho que vocês também já estudam isso, né? Só que de uma forma, assim, bem simples. A gente aparece, assim, no primeiro ano, os exercícios, a linguinha com um sorvete para ligar, né? O olho com alguma coisa para a gente enxergar, para ligar, o nariz com uma florzinha, como se a gente fosse cheirar, né? Então, desde novinho, a gente já aprende esse assunto dos sentidos. E quantos até agora, né? Só que agora a gente já vai aprender numa forma, assim, mais elaborada. E agora tá? a gente tá aprofundando mais, né? Isso que eu queria dizer. Isso aí, é mais profundo, né? Cada série que a gente vai passando, vai aumentando, aí a gente aprende mais uma coisinha a mais. E vocês lembram quantos são os sentidos? são 6? 5. 6. 5. São 5. Tá? O sexto sentido, ele ainda é muito estudado, né, pelos cientistas, tá? Mas em todas as literaturas aparece sempre os 5 sentidos, tá? A gente ouve falar também no sexto sentido, mas os 5 é que são comprovados cientificamente por enquanto, tá? Quais são eles?
tato, audição, olfato, audição, paladar. olfato, paladar e... Olfato. E olhar, já né? falou. Muito bem. Visão. Visão. Tato, Isso. paladar, Esqueci. olfato, audição e visão. Isso aí, são todos esses que estão aí na figurinha. Na quarta pergunta, ó. Qual ou quais são os principais sentidos do corpo humano utilizados para a realização desse jogo? O que a gente precisa aí para acertar as cartinhas? Qual é o sentido que a gente mais usa? A gente Visão? utiliza mais o tato. O tato. O tato. O tato para virar a cartinha e para a gente ver se a gente acertou o par da cartinha. Visão, para saber se a gente acertou. Isso. E o tato para virar a cartinha, né? Sim. Muito bem. Agora vamos lá na 211. Na 211, ó, nós temos uma figurinha aí também, uma foto, um esquema, né? Com um corpinho, ó, mostrando o nosso sistema nervoso. Então, o nosso corpo, ele é exatamente assim, do jeito que está aí, ó. Tem nervos espalhados, essas linhazinhas verdes são os nervos do nosso corpo. Tem nervos espalhados por todo o corpo, tá? Para que a gente tem isso? É através dos nervos que o corpo ele consegue realizar a atividade que o cérebro está enviando a mensagem para aquela parte. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, o meu cérebro está recebendo a informação de que eu quero falar. Só que isso é muito rápido, tá? Essa informação que ele recebe, que o cérebro recebe, é uma informação muito rápida, quase que na velocidade da luz. Então, ele recebe a informação, ó, a Aline quer falar. E aí, essa fala chega até a minha boca e eu consigo emitir esse som que vocês estão ouvindo. Mesma coisa com qualquer parte do corpo. Pode falar, Paulo. Então, eu tô cheio de informação, porque eu falo toda hora. Com certeza. Com certeza. Falou tudo, Paulo, agora. O seu cérebro é cheio. Você deve deixar o seu cérebro confuso, embaralhado, porque toda hora você quer falar, confusão. Sim. Ele fala, opa, Paulo quer falar. Aí vai, manda a informação para a boca, você fala. Aí daqui a pouco você quer falar de novo. Aí o cérebro, opa, Paulo quer falar de novo. Vamos embora. Então vamos lá, fala de novo. Meu cérebro já tá... Quando eu começo a falar, meu cérebro deve começar a fazer isso, tia. Ah, não, de novo não. De novo não, né? É exatamente isso, Paulo. Você falou, explicou tudo agora, tá? Só que não é só com a fala, é com qualquer situação que a gente precisa fazer com relação ao nosso corpo. Se eu quero levantar minha mão, né? Essa informação, ela foi levada para o cérebro, ó, a Aline quer levantar a mão. E aí, através desses nervos que tem aí nesse corpinho, ó, tá mostrando aí, que é espalhado pelo corpo inteiro, essa informação desce para o nervo, para o músculo ser acionado e eu consegui levantar minha mão, eu consegui pegar uma caneta, né? Isso tudo são informações que o cérebro recebe, só que muito rápido, porque a gente consegue fazer. É mais rápido do que quando você pisca o olho, né? Até para piscar o olho. Quando a gente pisca o olho, não é uma coisa rápida? Você imagina como que essa informação... o cérebro. Imagina como que essa informação chega lá no cérebro para fazer a gente piscar. Né? Então, são atitudes muito rápidas, tá? E que todas elas são levadas ao cérebro exatamente por esses nervos, ó. Se vocês observarem aí, essas linhazinhas verdes, elas vão até lá em cima no cérebro. Tá vendo? Até lá perto do pescoço tem, tá? Para poder ter essa comunicação.
Até aqui todo mundo entendeu? Oi. Aham. Quando eu não tô falando nada assim, frente a frente, cara a cara, eu tô falando é na mente, cantando. Às vezes eu também fico falando na mente. A nossa mente, ela também trabalha, né? Mesmo a gente quietinho, de repente a gente está pensando em alguma coisa, né? Então, mesmo a gente em silêncio, a nossa mente está trabalhando. Ela gosta de escutar música animada. Ela gosta de Isso, escutar exatamente. coisa animada. Ela só fica no filme, show. Uhum. É uma música animada. É isso aí. O nosso corpo, ele está constantemente, né, em ligação com alguma coisa, né? Só não está em ligação quando a gente morre, né? Aí não tem como. Mas mesmo, por exemplo, a gente dormindo, por dentro da gente, todo o nosso corpo, ele tem um funcionamento, ele está funcionando, o coração está batendo, né? O sangue está circulando. Qual é o sistema cerebral responsável pelo sonho? Então, os sonhos, muitas das vezes, quando a gente sonha, e sonha assim com alguma coisa real, geralmente foi alguma coisa que a gente percebeu durante o nosso dia ou passou pelo nosso dia, né? Que aí fica guardado no nosso inconsciente. Ô, tia, e aí, tipo assim, quando a gente Professora, às vezes quando eu sonho é muito difícil, mas às vezes quando eu sonho, tipo assim, acontece o que eu sonhei no dia seguinte, ou então o que eu sonhei tá acontecendo no momento. ô professora. Entendi. Oi, Breno. Professora, comigo quase acontece a mesma coisa de Paulo Vitor, porque eu sonho, aí demora bota e pouco para chegar o dia, quando vai acontecer uma coisa, não acontece a coisa. Entendi. E também tem algumas vezes, vê se já aconteceu com vocês isso também, que às vezes a gente sabe que sonhou, mas quando a gente acorda, a gente não lembra o que a gente sonhou. Né? A gente não lembra direito. Também. Comigo acontece muito isso. Eu sei que eu sonhei aquela noite, mas às vezes eu não lembro do sonho. Né? Por quê? O sistema nervoso que é responsável pelo sonho também, pelo sono e pelo sonho. Tá? Professora, até lembro umas coisas, só que depois esquece um pouco. Isso, exatamente. É meio estranho, né? Mas é porque fica guardado numa parte do cérebro que é chamado de inconsciente. É tipo que você sonha com um negócio, aí você só, tipo assim, você tá numa praia, mas acontece um monte de coisa. Mas quando você acorda, você só lembra que tava numa praia, ou talvez não lembre de nada. Isso. Ô, professora, uma coisa. Assim mesmo. Mas eu gostei desse jeito que eu consegui lembrar do meu sonho. Uma parte, mas eu consegui. A melhor parte, que eu tava dirigindo. Professora, uma coisa legal, professora, Que eu tava dirigindo. Do cérebro, é que quando você tá caindo, alguma coisa assim, ele rapidamente manda informação pra você botar alguma parte do seu corpo na frente. Isso, exatamente. Sim. Às vezes eu não tenho reação, tia, acredita? Às vezes eu não tenho reação. Tipo assim, alguma coisa tá caindo, tem como eu pegar, eu não tenho reação. A gente vai estudar isso também, quando o corpo tem reações. Só que aí eu acho que a gente só vai estudar isso no 8º ano. Tipo assim, professora, a gente tem vontade, mas o cérebro não emite pra gente ir. Exatamente. Para a gente ir, a gente tem que ter essa informação do cérebro. Se o cérebro não mandar o comando, a gente não consegue fazer. É ele que comanda todas as nossas atitudes. Se ele mandar um comando atrasado, a gente já não consegue executar o que a gente queria fazer, né? Aí dá errado, tá? Esse comando tipo tem assim, que ser um comando uma criancinha pequena. Igual a gente está fazendo agora. A gente está conversando, a gente está falando, o nosso cérebro está mandando informações imediatamente. Ele está sabendo o que a gente está falando. Eu tô falando aqui, cutucando no computador. Professora. Né? Isso.
Oi, Breno. Não tem aquela hora que eu falei que eu sonhei uma coisa, só que não aconteceu? Ah, Então, eu tive uma premonição. Ou a visão da Raven. algumas pessoas. Então, algumas pessoas têm isso, por isso que a gente chama de sexto sentido, tá? Só que esse sexto sentido, ele ainda não é cientificamente comprovado. É justamente com relação a essa parte de você tentar, né? Ô, tia, prever é o uma que parte da pode população, acontecer. né, que tem? É uma parte da população, né, que tem? Eu tenho. Eu também Eu tenho. Tô aqui dançando até uma Professora, querendo, tô mó feliz. isso tia. se chama visão da Raven. Entendi. Quem já viu esse desenho vai saber. Essa é esse sentido. Bom, vamos lá então. Vamos na página 211, então. Quem está chegando agora, o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, estamos na página 211 do módulo 4, tá? Bom, então o que nós temos mais aí, ó? Nós temos um coração, ó. Tá mostrando aí a figurinha do coração, que é a figurinha da letra B, dizendo pra gente que esse sistema nervoso também controla o coração, controla, ó, a percepção e interpretação de odores, que é a letra C aí do narizinho, do olfato, né? Consegue controlar também, ó, a frequência respiratória, a nossa respiração. Então, quando a gente está correndo, a gente fica com uma respiração mais acelerada, né? Mais ofegante. Quando a gente está assim, do jeito que a gente está agora, sentadinho, assistindo aula, a gente está com uma respiração mais tranquila. Então, é o sistema nervoso também que controla isso. Olha quanta coisa ele faz. Ô, tia, a gente estava aqui falando de sonho, eu lembrei, tipo assim, naquele temporal que teve, o telhado do vizinho caiu em cima do meu, mas eu não me assustei com barulho quando eu estava dormindo. Eu me assustei com o sonho que eu tive, tipo assim, que alguma coisa de prata subiu e caiu dentro do telhado da minha casa. Entendi. Tipo assim, depois... Mas você não acordou, não? Com aquele temporal todo, você ainda conseguiu dormir? Estava dormindo? Não, aí eu acordei assustado, Maia. mas eu não consegui, tipo assim, eu não acordei assustado com barulho. Eu acordei assustado no sonho, e ao mesmo tempo foi o tempo que bateu o telhado em cima da minha casa. E era de entendi. prata. Entendi. É tipo assim, Oi, Breno. Quem conseguiu dormir foi João Pedro Maia. Eu não consegui. Nem eu. Eu acordei 2 horas, Nem na hora, eu. 2 e pouca na hora que começou. Aí eu fiquei acordada até 4 e pouca, cochilei uns 15 minutos, voltei. Aí fiquei até umas 5 e pouca, aí o céu já tava azulzinho. Aí eu voltei, aí eu cochilei. Aí depois eu consegui dormir umas 2 horinhas, aí passou o helicóptero com uma barulhão e me acorda. Aí eu fico manitada. Exatamente. Eu não, eu só acordei e depois voltei a dormir. Nossa, que bom. Bom, agora vamos lá, ó. Continuando aí Tava na pensando em figurinha fazer do o quê? sistema nervoso. Aí depois a gente tem, ó, na letra E, o fígado, tá? Que o sistema nervoso também controla esse órgão, tá? Ele é que auxilia na digestão da gordura. Então, toda a gordura que tem nos alimentos que a gente ingere, é o fígado que vai auxiliar nessa digestão da gordura. O fígado é um órgão bem importante, tá? Depois a gente tem os rins, ó, embaixo, na letra F. Nós temos 2 rins, um par de rins. Aham. Ele que faz a filtragem. A filtração, do nosso sangue. liberando os mais organismos pelas Todas e as substâncias boas eles repõem para o corpo. Isso aí. As tóxicas são armazenadas na urina, né? E aí a gente coloca a urina para fora do corpo,
E aí, junto com essa urina, vão as substâncias tóxicas. Exatamente isso, muito bem. E por último, ó, nós temos aí também a pele. Na letra G, é um pedacinho da nossa pele, ó. Então, o sistema nervoso também controla a nossa pele. Na nossa pele, existem glândulas, né? Principalmente uma agora, ó, que a minha está funcionando no momento, porque eu estou, ó, suando. Então, a minha glândula sudorífera está funcionando. E essa glândula sudorífera é a glândula que produz o suor. E ela está na nossa pele. Alguém sabe me dizer para que a gente produz o suor? Não sei. Vocês já pensaram Que nisso? Pode Meu repetir? pai já me falou, esqueci. Para que a gente produz o suor? Para que a gente tem esse suor? Para que a gente sua? Tá. É o nosso corpo transpirando e jogando o líquido pra fora? Mas para quê? Para que a gente faz isso? É isso aí, mas para que a gente faz isso? Pra não ir no Com banheiro. oxigênio e hidrogênio, né? Não. O que foi, Jonas, que você falou? Pra gente não ir no banheiro. É, também, mas não é a ir no principal banheiro? função não é essa, não. É. É, porque quando a gente Estranho. produz muito suor, a gente produz menos urina. Então, a gente vai menos ao banheiro, tá? Mas não é só para Ótimo. isso também, não. Vou No produzir suor. frio, como a observação de Jonas tem a ver, tá? Ó, no frio, a gente quase não transpira, a gente quase não sua. Então, a gente vai muito ao banheiro. É A pra gente refrescar o elimina- corpo, tia? É tipo pra refrescar o corpo? Isso aí. É para refrescar o corpo, tá? Eu tava pensando Toda isso. vez. Aí, quando eu pensei disso, eu pensei na cachoeira. Tipo, que o nosso corpo era cachoeira e o suor descendo. Isso, exatamente isso. Toda vez que o nosso corpo, a temperatura da nossa pele, estiver numa temperatura acima do normal, que geralmente a nossa temperatura é de 36 graus, toda vez que ela Sabia disso, está não. acima, a gente começa a transpirar. E aí esse suor, ele refresca a pele de novo, e aí ela volta à temperatura de antes. É exatamente isso, para refrescar a pele, tá? Então, por isso que no calor, a gente transpira muito, porque a nossa pele, ela fica muito quente por causa da temperatura do ambiente, né, que está quente. Aí, o que o sistema nervoso pensa? Opa, o ambiente está quente. Hoje, por exemplo, né, Vou mandar água. previsão de 41 graus, com sensação de 49. E eu tô bebendo Conclusão, café com leite. Passa para a nossa pele. É a sensação que a gente sente na nossa pele. Aí, conclusão, hoje a gente vai discutir bastante. Aham, é muito difícil. Sabe, porque, tipo assim, calor danado, eu tô bebendo café com leite. Quente, muito quente. Em vez de eu estar bebendo uma água Hoje eu não gelada. consegui, não. Eu tô muito gelada. Ao invés de eu estar bebendo uma água geladona. Hoje eu não consegui. Mas depois que eu tomar esse café. Não, eu tomei um leite com sal, geladinho. Ô, tia, mas depois que eu Professora. tomar esse café com leite, vai ser uns 2, 3, 4 copos d'água. Professora, Ah, é? Oi, Breno. a senhora percebeu que no dia do vendaval falou que ia fazer 40 graus? Sim, O que realmente fez. percebi. É, só que não fez tanto Professora, aqui de tarde, falou, né? começou a ventar mais. Não Oi, foi muito Helena. calor, não. E o que acontece se a gente não suar? Então, o que acontece se a gente não suar? Aí a temperatura do nosso corpo, ela fica muito elevada, tá? E aí a gente não consegue mais responder a determinados estímulos do nosso corpo. A gente precisa ter uma temperatura corporal de 36 graus, tá? Acima disso, quando o nosso corpo está com uma temperatura acima disso,
a gente já é considerado uma pessoa com febre. Toda vez que a gente tem febre, que a gente mede no termômetro, não está 38, 39, e aí a gente não começa já a perceber, perder determinados estímulos do nosso corpo. O nosso corpo fica mole, a gente já não consegue fazer nada. Então, é a mesma sensação de que se a gente tivesse com a febre. Por isso, a gente fica, assim, com o corpo mais cansado, mais mole, e não consegue realizar as atividades que a gente tem para fazer durante o nosso dia. Eu fico irritada. A febre. Só que a febre, quando a gente está com a febre, o que acontece? A febre ela é um sinal de infecção. Então, quando a gente mede a temperatura e está 38, 39, 40, a gente sabe que alguma coisa não está indo bem no nosso corpo e que pode ser um sinal de infecção. Aí, se a gente ficar mais de 3 dias com febre, a gente tem que procurar um médico, porque a gente está com uma infecção em algum lugar, ou de ouvido, ou de garganta. Em algum lugar vai aparecer uma infecção. Sim. Oi. Ô, tia, onde que eu treino, tipo assim, aí do lado do seu condomínio, só tem jogo dia de sábado e meio-dia. E meio-dia, sábado, tá calor. Muito quente, geralmente. Verdade. Tipo assim, mais a grama Sim. que esquenta pra caramba, a gente ainda fica, aí não consegue, aí fica cansado, e depois ainda toma bronca porque não fez um jogo bom. Entendi. Mas nessa época não tem jeito. Porque Mas eu não tomo bronca, tá muito não. quente. Mas não tem. uma coisa que eu gosto é que eu não tomo bronca. Entendi. Bom, olha só, agora nós vamos fazer o seguinte: em cima desse desenho tem um parágrafo. E embaixo tem um parágrafo. Nós vamos marcar esses 2 parágrafos, o que está em cima do desenho e o que está embaixo do desenho. Tá? Na página Vai ficar assim igual 211. Na 211, aqui, em cima do desenho e embaixo do desenho, Eu marquei no meu para vocês verem. Marquem aí no vocês também. O sistema nervoso é responsável por coordenar e controlar o funcionamento de diferentes partes do corpo humano, garantindo o funcionamento adequado do organismo e permitindo a realização de diferentes atividades. Essa é a função do sistema nervoso. É ele que vai controlar todos os outros sistemas, tá? A gente vai ver que existem outros sistemas, mas o sistema nervoso é o principal. Sem ele, todos os outros sistemas do corpo não iriam conseguir funcionar direito, adequadamente, tá? Aí embaixo tem uma outra informação importante também sobre o sistema nervoso. Além disso, o sistema nervoso auxilia na percepção do ambiente, interpretando seus estímulos por meio dos sentidos do corpo. Então, a gente consegue, quando a gente está num ambiente, a gente consegue perceber as alterações desse ambiente e o que a gente pode fazer para reagir, para ter uma reação com relação a determinadas coisas que estão acontecendo no ambiente, tá? Por exemplo, agora, né, já está um sol de rachar. Se a gente tiver um local de sombra para ficar, a gente não vai ficar no sol, né? A gente só vai ficar no sol, por exemplo, se a gente precisar ir na rua agora, daqui a pouco. Se tiver um lado com sol e um lado com sombra, é óbvio que a gente vai para a calçada do lado que está a sombra, né? A gente só vai ficar no sol se os 2 lados da calçada estiverem com sol, porque quando é meio-dia, o horário mais ou menos que a gente sai da escola, não tem para onde correr. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, que está tudo igual. Porque o sol está no centro do céu, então não tem sombra para nenhum dos lados. Não, a gente mas pode tem procurar sombra sombra no porque a ponto de gente vai... ônibus. Só se for num ponto de ônibus, debaixo de uma árvore, né? Aí a gente vai ter uma sombra. Ônibus Mas se geralmente não não tiver... sala.
Se não tiver nenhuma tapagem, os dois lados da rua vão estar com o sol. Então, a gente consegue também, é esse sistema nervoso que faz com que a gente perceba essas coisas que acontecem também no ambiente, tá? Se eu posso andar na calçada que está à sombra, eu vou procurar a calçada da sombra, não vou ficar no sol, certo? Então, o sistema nervoso, ele também percebe essas coisas. E aí manda informação para a gente fazer. Aí a gente vai atravessar a rua e começa a andar pela sombra. Certo? Até aqui, entenderam? É interessante essa parte. Então, é um pouquinho difícil para os cientistas que estudam o cérebro, né? O cérebro, ele é uma caixinha de surpresa. Então, é uma parte, assim, bem difícil. Mas também tem muitas descobertas, tem muita coisa interessante para a gente conversar. Oi, quem quer falar? É que vocês estão fazendo o quê? Livro, caderno, que eu entrei agora. Nós estamos no livro. Estamos na 211, do módulo 4. Tá? Aí eu pedi para marcar na 211 esse parágrafo em cima do corpinho humano que está aí, na 211. Sim, e o parágrafo de baixo também. Tá? Aí você sublinha aí, ó, esse parágrafo de cima do desenho e o de baixo. Certo? Sim. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Na página 212, agora nós vamos ver outras situações. Maria Luísa, eu já vi o recadinho. Vou terminar a aula um pouquinho antes, aí eu vejo o seu caderno, tá? Para poder colocar a sua nota aqui, pode deixar. Página 212, então. Transmissão de impulsos nervosos. Observe a história em quadrinhos a seguir, ó. Aí temos aí o que a gente estava comentando, né? Vamos fingir que a gente está na rua, precisa ir na rua, e aí tá aí o pai com a filhinha, ó. Aí a filhinha falando, nossa, papai, como esses carros são barulhentos. Aí ela observando o fluxo de carros aí na rua. Aí o pai vai e fala, veja, Ana, o sinal está verde, agora podemos atravessar a rua. Aí ela, sim, papai. Aí atravessou, fala. Antes, a minha mente, porque quando eu era menor, tipo assim, como tinha aquele sinal que tinha as pessoinhas, que era vermelha, aí quando era verde era para passar, aí eu ficava, tipo assim, com dúvida na hora que eu olhava o grandão. Aí, tipo assim, então, ou não? Existem dois tipos, né, de sinal, de semáforo. Aquele de cima, que geralmente é para os carros observarem, né, os motoristas, e aquele que fica de frente para a gente na calçada, que é o sinal de pedestre. Aquele ali é que é o nosso sinal. Só que aqui em São Gonçalo, nem todos os cruzamentos, né, que tem o sinal, tem aquele de pedestre. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o sinal do motorista. E aí, às vezes, realmente confunde. Se em todo cruzamento tivesse o sinal de pedestre, seria mais fácil para a gente. Verdade. O bonequinho está com a perninha aberta e verde, é para a gente atravessar. Quer dizer, tipo então, assim, quando ele acende, só tá andando. Andando, né, a gente sabe que a gente pode atravessar. E quando é aquele bonequinho paradinho, ou então uma mãozinha assim, a gente sabe que a gente tem umas duas pernas retas. Isso, né? Só que a gente sabe que aqui em São Gonçalo nem todos os cruzamentos têm esse sinal. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar o sinal do motorista, aquele que fica lá em cima. Então, a gente é só quando dá tem que vermelho.
Isso, a gente tem que atravessar quando está vermelho, que o vermelho é para ele parar, e aí a gente atravessar, né? É o contrário. Então, acaba confundindo mesmo, muita gente confunde. Mas o ideal seria ter os dois, né? Ter o sinal para o motorista Professora, e ter o sinal. Mas aqui em São Gonçalo, como nada funciona, né? Aí a gente não tem isso. Oi, quem ia falar? ele falou que deu verde para atravessar. Imagina quando ela for adulta, aí tiver o sinal verde dos carros, ela tentando atravessar. Isso. O verde, no caso dos carros, né? Eles vão passar, é para eles andarem. Aí a gente tem que observar. Se não tiver o de pedestres, aí a gente tem que observar com atenção o do motorista. Bom, aí ele coloca duas perguntas para a gente pensar. Ó. Na primeira cena, que sentido do corpo humano Ana utilizou para perceber o som dos automóveis? Audição. 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 Sim, audição, né? Ela chegou ali na beirinha da calçada e viu que estava uma barulheira danada de carro, né? Então, para ela perceber isso, esse estímulo do ambiente, ela utilizou a audição. Agora, no número 6, ó, que sentido do corpo humano o pai de Ana utilizou para identificar o momento em que eles poderiam atravessar a rua com segurança? Visão. Visão, muito bem. Ele percebeu, né, pelo semáforo, pelo sinal, que o sinal tinha fechado para os carros e que eles poderiam atravessar. Ele olhou pela cor, né? Uhum. Tem lugares que, tipo assim, quando tem muitas pessoas na faixa de pedestre, os carros param. E quando não tem. Tem lugar assim que os carros fazem isso quando não tem sinal. Isso aí. Tem lugares que não tem sinal, né? Aí a gente tem que ter atenção dobrada. Exatamente. É grandão. Tipo assim, e às vezes é no centro da cidade. Sim, sim. Bom, aí, ó, ainda continua. Quando o sinal para pedestres abre, o pai de Ana começa a caminhar. Essa ação envolve uma sequência de eventos. Veja a seguir. Olha só quanta Ele está coisa o utilizando nosso a visão para ver onde ele vai pisar. Ele está usando a audição para escutar o barulho dos carros. Está utilizando o tato para andar. Aí, olha muita coisa. Isso aí. Aí ele enumera aí, ó. O pai de Ana observa o sinal e verifica que está verde. Isso utilizando a visão, né? Em seguida, essa informação é levada ao encéfalo, onde é interpretada, gerando uma resposta. Essa resposta é enviada aos músculos das pernas, permitindo ao pai de Ana começar a andar. Só que foi o que eu falei para vocês, numa velocidade incrível, tá? Isso acontece dentro do nosso corpo muito rápido, a gente nem percebe. A gente observa o sinal, viu que ele fechou, que a gente pode atravessar, automaticamente a gente vai começar a caminhar e vai atravessar a rua. Só que aconteceu isso tudo aí dentro do nosso cérebro, mandando essas informações, tá? É uma velocidade muito rápida, que a gente chama de impulsos nervosos. Verdade. Isso é verdade. Nem sempre os carros param. Entendi, Breno, repete. Mas nem sempre os carros param no sinal. Ah, verdade, verdade. A gente ainda tem que olhar isso também, né? Porque às vezes o sinal fecha para os carros, a gente pode atravessar, mas a gente tem sempre que, antes de atravessar, ver se realmente não está vindo nenhum carro, porque ainda tem gente que avança o sinal, né? Uma boa observação também. E aí, por último, Professora, ali perto, no pé do morro, aqui no pé do que eu trabalhando,
tem que vigiar bastante para atravessar, tipo assim, do lado da Universal. Porque os carros não param, mesmo que sinal fechado, você tem que prestar muita atenção. Ali realmente aquele cruzamento ali é meio perigoso mesmo. E acontece muitos acidentes. Já aconteceu muito. O Verdade. último que eu vi que quebrou um monte de mureta, um monte daqueles negócios grandão de cimento e quebrou o relógio. Bom, e para a gente terminar, ó, a última informação aí. Essa sequência de eventos depende de impulsos nervosos e transmite informações até o encéfalo e dele para as demais partes do corpo humano. Certo? Oi, quem quer falar mais alguma coisa? Eu tem coisa que a gente começa a fazer assim, rápido a gente nem percebe. Tipo, automático. Isso, exatamente. Aqui, tipo assim, como você fala, quando você tá, tipo, comendo, você também usa alguns sentidos. Tipo, você utiliza a visão, o olfato, o paladar e o tato. Isso Até mais isso do que aí. pra andar. Numa única atitude, a gente consegue envolver vários sistemas ao mesmo tempo. Eu não gosto do olfato Exatamente. quando tá com, tipo assim, quando tá com uma comida muito gostosa e você tem que esperar para comer, e você tá naquela fome, aí vem aquele cheirinho, aí você Isso. e fica toda hora, tô com fome. Aí você pega esse cheirinho, exatamente. cheira e bota dentro do nariz. Vontade de comer a comida logo. É igual aqueles desenhos. Bom, igual aqueles desenhos. Vem a fumacinha que cheira da comida. É igual em desenho. Professora, Isso. tem hora que